Bom dia! E hoje com o estudo bíblico eu vim trazer uma história e profética mesmo, né? Seria uma história contida no livro de Isaías, no versículo 20, né? Deixa eu falar até aqui, versículo 20, de 1 a 6. É uma história profética. É uma história profética, referência a desígnios sobre castigo, que esse castigo viria sobre os egípcios mesmo. Então eu vou ler aqui para vocês para poder fazer um ensinamento para vocês. Vai contar essa história, uma história profética que Deus tinha revelado ao profeta Isaías. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Profecia simbólica do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. Bom, o contexto, a narrativa é de 1 a 6. O profeta Isaías, ele tinha um poder, né? Ele era o quê? Líder do rotário do remanescente. Então, ele tinha poder, ele tinha visões, ele era escritor e Deus, assim, se manifestava a glória nele. Ele escrevia e falava, ó, isso aqui Deus me revelou e é profético. Muitas pessoas, claro, que não gostavam, não, né? Quem vai gostar? Falar, ó, Deus falou que vocês vão sofrer, porque foi aqui que Deus tinha falado para o profeta Isaías. O profeta Isaías realmente, como relata aqui, ele falou para os líderes egípcios, né? Falou, olha, Deus falou que vocês vão sofrer, vai para uma terra que vocês vão ser castigados, que às vezes vai faltar dinheiro para vocês, que vocês às vezes vão até andar descalços, seus pés vão ferir, vocês vão ter chagas, vão passar vergonha, como o texto mesmo fala, vão passar vergonha e vocês vão ficar desesperançados. Mas Deus há dá de livramento para vocês devido à ciência dos seus reis, aquilo que vocês têm uma ligação com Deus. Mas muito que vocês se acumulam é um castigo para vocês. Aí os egípcios, não, mas a gente tem problema, como tem problema lá no Egito, desde a antiguidade, que muitos, assim, se a gente, muitos conhecedores, até próprios reis, tinha guerra lá no Egito. As pessoas queriam muito entrar no Egito, muito mesmo. A gente vai ver a guerra do povo hebreu, do povo árabe, do povo que fala, o livro fala assim, ó, o povo etíopes e o povo da Síria sempre queria invadir o Egito. O Egito era conhecido como um país que produzia suas próprias coisas, era rico, as belas pessoas e também eles selecionavam as pessoas lá no Egito, quem ia morar e quem não ia morar no Egito, os comportamento e tudo, seus reis. Então, devido aos reis fazer isso, é o profeta Isaías que tinha esperança para ele. Falou assim, ó, tem esperança para você. Então, tem até falado para o rei, né? Tem esperança para vocês. Agora, o que vocês estão passando, que vão passar, é invasão. E aqui falava que eram os etíopes, a Síria, né? E os próprios que moravam lá e se comunavam com pessoas erradas e acabavam não virando pessoas boas. E aí eles iriam para uma terra, né, para um outro país, que eles iam passar uma vergonha, ficar descalço, ter chagas. A gente chega, chagas, quem te lembra de chagas? De lepra, né? E isso realmente acontece. Eu já ouvi falar que tem muitos egípcios aqui no próprio Brasil que tem lepra, passa por vergonha de práticas horríveis, né, de comportamento, presos, né? Então, essa profecia realmente foi uma profecia verídica mesmo, né? Uma profecia que o profeta Isaías falou e verdade. Foi Deus que falou o profeta Isaías, e essa profecia é verdade mesmo, devido a uma conferência. Porque os egípcios sempre estavam ali com os judeus e ajudavam. E devia, ó, os egípcios devem ter falado, ora aí para ver o que Deus vai revelar para você sobre nós, que passamos por sufoco. Às vezes ficamos desesperançosos. Foi assim que Deus falou, né? Que ele tinha esperança, porque ele deve ter falado pro profeta, ó, ficamos desesperançosos, porque passamos por dificuldade, temos que montar guarda, comprar comida de outro país. O próprio Brasil exportava comida desde essa época do Antigo Testamento, exportava comida para o Egito. Que lá no Egito tinha problema, assim, de comida, de alimentos. Tinha, ainda mais de fruta, porque é um país meio, um ar meio seco, não tinha muita fruta.
E tem frutas que é maravilhosa, né? Uva, damasco, vinho, uísque. Então, ele exportava assim no Brasil desde essa época. Então, eles pediam muito às pessoas que eram religiosas, pedir para saber o futuro. Os egípcios tinham esse costume, queria saber o futuro e o presente, porque eles passavam por problemas no governo, né? Tanto de invasão, a Síria queria invadir, etíopes, ele falava que eram as pessoas de outro país, e Deus já tinha falado que o nome era etíopes, e os próprios egípcios também tinham problemas lá dentro mesmo, guerra entre eles, então, comportamentos inaceitáveis, como isso acontece em todo o planeta, né? Por isso que às vezes exige presídio, delegacia. Se a gente não tem uma direção, um prumo, vai ser sancionada a lei. É horrível, né? Penalidade, ser preso, ser castigado. Então aqui já era uma visão, uma revelação que o profeta Isaías tinha o quê? Uma ligação com Deus. Ele orava, as pessoas corriam, né? Imagina os reis de toda a terra, como se relaciona aqui mesmo. Corria atrás do profeta Isaías, e o profeta Isaías orava a Deus e Deus revelava a ele, e ele escreveu aqui no Evangélico. E essa história é verídica. Realmente, hoje, na nossa atualidade, muitos egípcios passam por sufoco, e por isso, quer dizer, esse comportamento ainda não teve a rotação correta, ou eles ainda não têm um plumo. O certo é ler a Bíblia e entender que foi direcionada para quem? Para os egípcios, né? Mas Deus tinha falado que haveria esperança e livramento para todos os egípcios. E Aliso Reis estava o quê? Antenado com Deus. Não, vou ficar servindo esse Deus, que esse Deus é valoroso. E aí a gente vê Abraão casou com o quê? Com uma egípcia, né? Então, há uma ligação, um conjunto referente a Deus que as pessoas têm que prestar atenção, ficar atento. O que é certo, o que é errado. E existe o quê? As pragas, como o profeta Isaías relata, chaga, dores, aí prisão, né? Vergonha, andar descalço, ficar pobre, andar no meio da rua e falar, lá, um egípcio, pobre, nu, descalço. É como aqui a Bíblia no versículo 20 fala mesmo, né? Que eles iam sofrer vergonha por falta da ignorância. Então, muitos governos quando viam os profetas do Alporão, e por isso que os templos sagrados pediam ao profeta do Alporão, para revelar aquilo que vamos fazer com a ciência, com a geologia da Terra. Então, a Bíblia, as pessoas, os profetas, não era só, tudo bem, a salvação e tudo, mas tinha a questão dos direitos civis, a sociedade, do que se Deus estava vendo lá no futuro. E aí usava os profetas escreviam, passava para os reis, para os governos, para poder sancionar a lei, para poder modificar. Tanto que aqui foi sancionada a lei, né? Quem tiver chaga, isso. Tem governo que não deixa. Se a pessoa tiver lepra, não pode circular, tem que fazer um tratamento, e muito difícil. Andar descalço no meio da rua? Não, o governo vai ver, não vai querer. Roubar? Não. Fazer vergonha? Também não. Tudo isso é o que? Lei. Então, aqui mesmo, os reis da proveniência, o que? A lei. Então, quem infringe a lei será sancionado a lei. Então, essas visões, as profecias, esse livro, como ocorreu em muitos tribunais, tanto na Itália, os próprios juízes embargadores viram a lei para poder, que Deus mesmo estava alertando sobre o que? A raça humana. E aqui foi, claro, foi específico para os egípcios. Espero que vocês tenham gostado desse conhecimento, né? Referente à Bíblia, referente à visão que o profeta Isaías tinha sobre, seria ao Egito mesmo. Tchau, um beijo.